estabelecer, no mínimo, as perguntas que cada um poderá fazer e, evidentemente, as perguntas que eu, como relator, estou formulando são perguntas direcionadas ao esclarecimento que vossas excelências terão depois como admissão de juízo na votação de vocês. Número 1. Em que medida os atos e fatos narrados na denúncia teria prejudicado o conhecimento pela sociedade da real situação das finanças públicas? É a primeira pergunta. Segunda... Quer que responda já? Não, eu vou fazer as perguntas e Vossas Excelências respondem. Exatamente. Eu vou passar o papel a Vossa Excelência. Em que medida os atos e fatos narrados na denúncia formulada por Vossa Excelência teria prejudicado o conhecimento pela sociedade brasileira da real situação das finanças públicas? Pergunta número 2. O encaminhamento de um projeto de lei... Está difícil para trabalhar, não? O encaminhamento de um projeto de lei propondo alterar a meta de resultado primário poderia ter sido considerado pelo Executivo na gestão fiscal antes de sua conversão em lei? Pergunta número 3. Eu queria pedir aos colegas deputados que todo mundo quer saudar os professores que aqui estão hoje e os que virão amanhã, mas, por favor, considerando o relato da denúncia em que momento o Poder Executivo teria contrariado a lei orçamentária, no momento da abertura do crédito suplementar por decreto ou apenas com a efetiva realização da despesa? Pergunta número 4. A expressão pedalada fiscal tem sido utilizada para designar operações financeiras de natureza diversa, inclusive postergação de pagamento e inadimplência. O que faria essas pedaladas deixarem de ser simples atraso para configurarem operação de crédito? Pergunta número 5. Essas supostas operações de crédito restringem-se a 2014 ou se estenderam a 2015? E a última pergunta, finalizando a minha participação: pode existir crime de responsabilidade, mesmo que o Tribunal de Contas da União e o Congresso não tenham julgado as contas de 2014 ou de 2015? É a pergunta, senhor presidente. Deputado Jovair, Vossa Excelência fez 6 perguntas. As 6 perguntas são endereçadas aos dois oradores. Eu queria direcionar 3 perguntas ao doutor Miguel e 3 perguntas à doutora Janaína, para não estender muito. E quero lembrar que amanhã farei do mesmo jeito, com o mesmo número de perguntas. Portanto, as 3 primeiras perguntas para o doutor Miguel Reale. As 3 primeiras, doutora Janaína. As 3 primeiras... E as 3 últimas para o doutor Miguel. Doutora Janaína, a primeira pergunta é: em que medida os atos e fatos narrados na denúncia teriam prejudicado o conhecimento pela sociedade da real situação das finanças públicas? Até 3 minutos. Eu, de certa forma, toquei nesse ponto na exposição, na medida em que, primeiramente, são feitos esses empréstimos vedados dos bancos públicos e estes empréstimos não são contabilizados, e isto ocorre em maior grau justamente no ano eleitoral, ao mesmo tempo em que a presidente sobe no palanque e assegura à população que as contas estão rígidas, e ela fez isso várias vezes, que os programas prometidos poderão ser mantidos, que haverá condições. Então, quando você faz empréstimos vedados e não os escritura, de maneira que ninguém possa levantar, né? Quem é que podia, num debate, por exemplo, falar para a presidente: olha, isso não é real, isso não é verdade? Entende? Então, quando se fazem os empréstimos proibidos, que já não poderia fazer, mas, além disso, não contabiliza, se impede até que um investidor, alguém que esteja, uma autoridade, aponte isso.
Entendeu? Então, assim, a não contabilização das pedaladas fiscais, isso é uma coisa importante para esclarecer. Os empréstimos em si já são as pedaladas. Essa não contabilização é vamos dizer assim, um plus, né? É um algo a mais, que torna o quadro mais grave. Com relação aos decretos não autorizados, creio que o simples fato de não ter sido comunicada esta casa, de não ter sido consultada esta casa, além da própria proibição, dificulta o controle. Né? A segunda, o encaminhamento de um projeto de lei propondo alterar a meta de resultado primário poderia ter sido considerado pelo Executivo na gestão fiscal antes da sua conversão em lei? Então, o problema do que aconteceu ali é que foi alardeado, né? Foram alardeados superávites, foram alardeadas metas, e várias vezes nós percebemos que a presidente não se preocupa com essas metas. Tem até falas da própria presidente dizendo que meta não tem que ser fixada e depois, quando alcança, a gente dobra. Né? Então, o que ocorre é o seguinte, você anuncia metas fiscais, anuncia um superávit primário possível. Depois, quando percebe que a situação não vai se configurar, manda mensagem ou manda projeto para tentar alterar. E o que aconteceu nesse período é que houve uma pressão e os projetos foram, de certa forma, aprovados na calada da noite, aí é com todo respeito, na calada do ano, vamos dizer assim, ao fechar do ano, vamos dizer assim, sem possibilitar... Não precisa responder lá, doutora Janaína, por favor. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, houve todo um alardear de uma situação financeira e depois, mediante um projeto de lei, tenta-se corrigir esta situação, fazendo-se que com um superávit elevadíssimo alardeado se transforme num déficit enorme. Então, me parece que esse projeto que vem não corrige a situação. Ok. Pois não. A terceira pergunta e última da senhora seria, considerando o relato da denúncia, em que momento o Poder Executivo teria contrariado a lei orçamentária? No momento da abertura do crédito suplementar, ou por decreto, ou apenas pela efetiva realização da despesa? Pela letra da lei, que eu estou me apegando aqui à letra da lei, que é o artigo 167 da Constituição Federal, o momento do crime é a abertura do crédito suplementar. Está escrito aqui, 167, inciso 5º. A abertura é proibida. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Então, é o momento do decreto. A abertura do crédito. Perfeito. Estou satisfeito com a resposta da senhora. Passo ao doutor Miguel. Doutor Miguel, a expressão pedalada fiscal tem sido utilizada para designar operações financeiras de natureza diversa, inclusive postergação de pagamentos e inadimplência. O que faria essas pedaladas deixarem de ser simples atrasos para configurar a operação de crédito? Senhor relator, senhores deputados, é fácil responder olhando-se e lendo-se o acordo do Tribunal de Contas. Neste acordo do Tribunal de Contas, que está juntado, anexado ao pedido, se revela o seguinte: é impossível encarar valores dessa magnitude em ritmo crescente como resultado de mero fluxo de caixa entre banco e tesouro. A União não paga por falta de recursos. Verdadeiramente, trata-se de um empréstimo à beira do descontrole. Todavia, é preciso ressalvar de fato que não seria razoável classificar como operações de crédito meros atrasos de curtíssimo prazo. Mas que esse não é o caso. Não são meros atrasos. Se prolongam por longo tempo em quantias vultosas. Ao contrário do que poderia ter ocorrido em outros governos, que eram realmente repasses de poucos dias de importâncias muito pequenas. E aqui, neste caso, não. Empurrava-se com a barriga por longo tempo, vultosas quantias. E aqui isso que está no acórdão do Tribunal de Contas da União, na votação, na apreciação de abril de 2015. Outra pergunta, essas supostas operações, doutor Miguel,
essas supostas operações de crédito restringem-se a 2014 ou se estenderam em 2015, segundo a denúncia de vocês? Segundo a denúncia, se estenderam a 2015, bastando ver o que ocorreu com relação à equalização de juros junto ao Banco do Brasil, verificando-se qual era a dívida do Tesouro com relação ao Banco do Brasil no último quadrimestre de 2014, verifica-se que era de 10 bilhões e no balanço do quadrimestre, do trimestre de 2015, do primeiro trimestre de 2015, é de 12 bilhões. Portanto, houve um aumento significativo de passivos da União, de dívidas que a União contraiu em operações de crédito junto ao Banco do Brasil em 2015. A última pergunta, por mim formulada: pode existir o crime de responsabilidade mesmo que o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional não tenham julgado as contas de 2015? Estamos aqui diante de uma questão absolutamente técnica de configuração típica do crime. O crime se consuma de acordo com o que está descrito na norma sancionatória. E a norma sancionatória, por exemplo, do número 6 do artigo 10º, diz: ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal ou sem fundamento na lei. Ponto. Não é um crime, não é um fato complexo que depende de aprovação do Tribunal de Contas. O fato já ocorreu e já se consumou. A apreciação pelo Tribunal de Contas é aquilo que em direito penal chama-se de pós-fato irrelevante. É um pós-fato absolutamente irrelevante. O que importa é a consumação. O fato já está consumado. Eu quero agradecer como relator a presença. Eu, pessoalmente, estou atendido nas respostas e reafirmo, quero fazer isso sempre, que vou me ater exclusivamente aos fatos da denúncia, sem nenhum acréscimo, mesmo ouvindo todas as alegações apresentadas pela doutora Janaína, pelo doutor Miguel, e dizer que estou convencido de que o trabalho nosso é um trabalho importante, um trabalho que vai resultar num grande resultado para o nosso país. Muito obrigado. Doutor Miguel Reale Júnior informa que tem um voo às 20h20 para... Foi combinado. É um convidado e pela relação de perguntas de líderes serão Leonardo Pisciani, deputado Vadir Damus. Leonardo Pisciani está está presente? Com a palavra, deputado Vadir Damus. Eu prometi fazê-la sim. Eu prometi fazer após as perguntas, querido deputado Paulo Teixeira. Deputado Valdir Damus, suas perguntas, por gentileza. Mas, senhor presidente... Paulo Teixeira. Depois das perguntas. A doutora Janaína vai continuar... Depois das falas dos líderes. O senhor prometeu depois das falas dos líderes. Pode... Deputado Valdir Damus vai falar? Perguntas? Como líder. Falar como líder. Como líder. Senhor presidente. O senhor tem pergunta ou vai falar como líder? Senhor presidente. É só pergunta. O convidado vai embora, presidente. Senhor presidente. Não, eu vou permitir a sua questão de ordem. Senhor presidente. Vossa Excelência. Eu vou permitir que o deputado Paulo Teixeira faça a questão de ordem dele. Após os líderes. Conforme o combinado. Deputado Valdir Damus, por favor. Por favor. Só manifestação dos parlamentares aqui dessa casa. Quem não for parlamentar, eu não vou permitir. Quem não for parlamentar, eu não vou permitir manifestação. Líder Valdir Damus, o senhor tem 3 minutos, conforme o acordo hoje dos líderes, incluindo o líder Florense, né? O regimento, de fato, ele tem essa vedação. O senhor não pode fazer pergunta, mas sim pode utilizar o tempo de líder. Me perdoe na questão das perguntas.
Qual é o tempo, presidente? Tempo de 3 minutos. Tá certo. Senhor presidente, muito respeitosamente, eu devo dizer que respeito os dois advogados que acabaram de fazer a sua exposição, mas respeitosamente divirjo de cabo a rabo. Primeiramente, acho que deveria ter sido advertido, senhor presidente, que deveriam ater-se àquilo que foi decidido, despachado pelo presidente da Casa. Então, na verdade, fez-se aqui muito mais do que uma defesa jurídica, fez-se uma agitação política. Eu assisti aqui... Está garantida a palavra, o tempo suspenso. Suspende o tempo, por favor. Vai, mas... Não, foi em 2h15. Foi em 2h15, por favor. Continua, deputado Valdir. Eu dou mais. Presidente, então, na verdade, o que se viu aqui foi um comício político. O domínio de determinados conceitos aqui, que são fundamentais para o deslinde dessa questão, mostrou que os dois ilustres professores não detêm esse domínio. Operação de crédito, não há... os dois simplesmente não definiram aqui o que entendem por operação de crédito, porque inadimplemento de obrigações sociais não configura operação de crédito. Confusão entre superávit e déficit, confusão entre crime comum e decoro, enfim, uma série de conceitos jurídicos foram simplesmente aqui ignorados ou mostrou-se falta de domínio sobre eles. Então, na verdade... Espera aí, só um minutinho. Eu queria, com todo respeito à senhora... A senhora... Só um minutinho. Eu, com todo respeito... Não vou retirar. Eu queria que a senhora já se manifestou várias vezes, e eu sei que o momento, ele enseja isso. Mas nós, aqui na comissão, a gente tem que se ater à denúncia, ao devido processo legal, ao princípio do contraditório, à ampla defesa e aos parlamentares. A senhora, de fato, é uma cidadã, merece nosso respeito. Eu peço para a senhora evitar, porque da próxima... Não é difícil, é necessário. É necessário. Com a palavra, o senhor tem mais o tempo que, desculpa, foi interrompido. Senhor presidente, durante quase a totalidade da exposição dos dois advogados, o que se viu foi tratar-se da lei de responsabilidade fiscal, que não configura a vulneração da lei de responsabilidade fiscal, não configura crime de responsabilidade, e sim vulneração à lei orçamentária. Em nenhum momento aqui se falou de vulneração à lei orçamentária ou onde a lei orçamentária foi vulnerada. A questão dos decretos é autorizada pelo artigo 4º da lei orçamentária anual. Então, não houve qualquer desrespeito. E mais, prática corriqueira e comum, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, ao qual serviu o doutor Miguel Reale Júnior. Então, senhor presidente, nós temos aqui, na verdade, que fazer, como diversos cidadãos brasileiros fizeram, quando se viram lesados pelo estelionato praticado pelo governo Fernando Henrique Cardoso na questão da paridade dólar e real, esperar as eleições. Não esperar as eleições e ficar inventando crime de responsabilidade, como a dupla de colegas daqui fez, isto sim chama-se golpe. Isto é um atentado à Constituição. Por isso nós dizemos com todas as letras, trata-se de um golpe. Vossa Excelência tem mais 30 segundos. Vossa Excelência tem mais 30 segundos. Só a Constituição tipifica crime de responsabilidade. Lei complementar não pode fazer, lei ordinária não pode fazer. Os colegas daqui inventaram crime de responsabilidade. Isso é uma invenção, não é? Então, ao invés de se aterem ao que foi decidido pelo presidente da Casa, fizeram um comício político. E mais, como afirmar que a meta não foi alcançada se o ano de se as contas de 2015 sequer foram ainda analisadas? Com a palavra, deputado. A 2014 ou se estenderam em 2015, segundo a denúncia de vocês? Segundo a denúncia, se estenderam a 2015, bastando ver
o que ocorreu com relação à equalização de juros junto ao Banco do Brasil, verificando-se qual era a dívida do Tesouro com relação ao Banco do Brasil no último quadrimestre de 2014, verifica-se que era de 10 bilhões e no balanço do quadrimestre, do trimestre de 2015, do primeiro trimestre de 2015, é de 12 bilhões. Portanto, houve um aumento significativo de passivos da União, de dívidas que a União contraiu em operações de crédito junto ao Banco do Brasil em 2015. A última pergunta, por mim formulada: pode existir o crime de responsabilidade mesmo que o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional não tenham julgado as contas de 2015? Estamos aqui diante de uma questão absolutamente técnica de configuração típica do crime. O crime se consuma de acordo com o que está descrito na norma sancionatória. E a norma sancionatória, por exemplo, do número 6 do artigo 10º, diz: ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal ou sem fundamento na lei. Ponto. Não é um crime, não é um fato complexo que depende de aprovação do Tribunal de Contas. O fato já ocorreu e já se consumou. A apreciação pelo Tribunal de Contas é aquilo que em direito penal chama-se de pós-fato irrelevante. É um pós-fato absolutamente irrelevante. O que importa é a consumação. O fato já está consumado. Eu quero agradecer como relator a presença. Eu, pessoalmente, estou atendido nas respostas e reafirmo, quero fazer isso sempre, que vou me ater exclusivamente aos fatos da denúncia, sem nenhum acréscimo, mesmo ouvindo todas as alegações apresentadas pela doutora Janaína, pelo doutor Miguel, e dizer que estou convencido de que o trabalho nosso é um trabalho importante, um trabalho que vai resultar num grande resultado para o nosso país. Muito obrigado. Doutor Miguel Reale Júnior informa que tem um voo às 20h20 para... Foi combinado. É um convidado e pela relação de perguntas de líderes serão Leonardo Pisciani, deputado Vadir Damus. Leonardo Pisciani está está presente? Com a palavra, deputado Vadir Damus. Eu prometi fazê-la assim. Eu prometi fazer após as perguntas, querido deputado Paulo Teixeira. Deputado Vadir Damus, suas perguntas, por gentileza. Mas, senhor presidente... Paulo Teixeira. Depois das perguntas, a doutora Janaína vai Depois continuar. das falas dos líderes. O senhor prometeu depois das falas dos líderes. Pode... Deputado Vadir Damus vai falar? Perguntas? Como líder. Falar como líder. Como líder. Senhor presidente... O senhor tem pergunta ou vai falar como líder? Senhor presidente. É só pergunta. O convidado vai embora, presidente. Senhor presidente. Não, eu vou permitir a sua questão de ordem. Senhor presidente. Vossa Excelência. Eu vou permitir que o deputado Paulo Teixeira faça a questão de ordem dele. Após os líderes, conforme o combinado. Deputado Vadir Damus, por favor. Por favor, só parlamentar. Manifestação dos parlamentares aqui dessa casa. Quem não for parlamentar, eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Quem não for parlamentar, eu não vou permitir manifestação. Líder Vadir Damus, o senhor tem 3 minutos, conforme o acordo hoje dos líderes, incluindo o líder Florense, né? O regimento, de fato, ele tem essa vedação. O senhor não pode fazer pergunta, mas sim pode utilizar o tempo de líder. Me perdoe na questão das perguntas. Qual é o tempo, presidente? Tempo de 3 minutos. Tá certo. Senhor presidente, muito respeitosamente, eu devo dizer que respeito
respeito os dois advogados que acabaram de fazer a sua exposição, mas respeitosamente divirjo de cabo a rabo. Primeiramente, acho que deveria ter sido advertido, senhor presidente, que deveriam ater-se àquilo que foi decidido, despachado pelo presidente da Casa. Então, na verdade, fez-se aqui muito mais do que uma defesa jurídica, fez-se uma agitação política. Eu assisti aqui... Está garantida a palavra, o tempo suspenso. Suspende o tempo, por favor. Vai, mas... Não, foi em 2h15. Foi em 2h15, por favor. Continua, deputado Valdir. Eu dou mais. Presidente, então, na verdade, o que se viu aqui foi um comício político. O domínio de determinados conceitos aqui, que são fundamentais para o deslinde dessa questão, mostrou que os dois ilustres professores não detêm esse domínio. Operação de crédito, não há... os dois simplesmente não definiram aqui o que entendem por operação de crédito, porque inadimplemento de obrigações sociais não configura para não estender muito. E quero lembrar que amanhã farei do mesmo jeito, com o mesmo número de perguntas. Portanto, as 3 primeiras perguntas para o doutor Miguel Reale. As 3 primeiras, doutora Janaína. As 3 primeiras... E as 3 últimas para o doutor Miguel. Doutora Janaína, a primeira pergunta é: em que medida os atos e fatos narrados na denúncia teriam prejudicado o conhecimento pela sociedade da real situação das finanças públicas? Até 3 minutos. Eu, de certa forma, toquei nesse ponto na exposição, na medida em que, primeiramente, são feitos esses empréstimos vedados dos bancos públicos e estes empréstimos não são contabilizados, e isto ocorre em maior grau justamente no ano eleitoral, ao mesmo tempo em que a presidente sobe no palanque e assegura à população que as contas estão rígidas, e ela fez isso várias vezes, que os programas prometidos poderão ser mantidos, que haverá condições. Então, quando você faz empréstimos vedados e não os escritura, de maneira que ninguém possa levantar, né? Quem é que podia, num debate, por exemplo, falar para a presidente: olha, isso não é real, isso não é verdade, entende? Então, quando se fazem os empréstimos proibidos, que já não poderia fazer, mas, além disso, não contabiliza, se impede até que um investidor, alguém que esteja, uma autoridade, aponte isso, entendeu? Então, assim, a não contabilização das pedaladas fiscais, isso é uma coisa importante para esclarecer. Os empréstimos em si já são as pedaladas. Essa não contabilização é vamos dizer assim, um plus, né? É um algo a mais, que torna o quadro mais grave. Com relação aos decretos não autorizados, creio que o simples fato de não ter sido comunicada esta casa, de não ter sido consultada esta casa, além da própria proibição, dificulta o controle, né? A segunda, o encaminhamento de um projeto de lei propondo alterar a meta de resultado primário poderia ter sido considerado pelo Executivo na gestão fiscal antes da sua conversão em lei? Não, o problema do que aconteceu ali é que foi alardeado, né? Foram alardeados superávites, foram alardeadas metas, e várias vezes nós percebemos que a presidente não se preocupa com essas metas. Tem até falas da própria presidente dizendo que meta não tem que ser fixada e depois, quando alcança, a gente dobra, né? Então, o que ocorre é o seguinte: você anuncia metas fiscais, anuncia um superávit primário possível. Depois, quando percebe que a situação não vai se configurar, manda mensagem ou manda projeto para tentar alterar. E o que aconteceu nesse período é que houve uma pressão e os projetos foram, de certa forma, aprovados na calada da noite, aí com todo respeito, na calada do ano, vamos dizer assim, ao fechar do ano, vamos dizer... Estabelecer, no mínimo, as perguntas que cada um poderá fazer e, evidentemente, as perguntas que eu, como relator, estou formulando são perguntas direcionadas ao esclarecimento que Vossas Excelências terão
depois como admissão de juízo na votação de vocês. Número 1. Em que medida os atos e fatos narrados na denúncia teria prejudicado o conhecimento pela sociedade da real situação das finanças públicas? É a primeira pergunta. Segunda... Não, eu vou fazer as perguntas e Vossa Excelência as respondem. Exatamente. Eu vou passar o papel a Vossa Excelência. Em que medida os atos e fatos narrados na denúncia formulada por Vossa Excelência teria prejudicado o conhecimento pela sociedade brasileira da real situação das finanças públicas? Pergunta número 2. O encaminhamento de um projeto de lei... Está difícil para trabalhar, não? O encaminhamento de um projeto de lei propondo alterar a meta de resultado primário poderia ter sido considerado pelo Executivo na gestão fiscal antes de sua conversão em lei? Pergunta número 3. Eu queria pedir aos colegas deputados que todo mundo quer saudar os professores que aqui estão hoje e os que virão amanhã, mas, por favor, considerando o relato da denúncia, em que momento o Poder Executivo teria contrariado a lei orçamentária? No momento da abertura do crédito suplementar por decreto ou apenas com a efetiva realização da despesa? Pergunta número 4. A expressão pedalada fiscal tem sido utilizada para designar operações financeiras de natureza diversa, inclusive postergação de pagamento e inadimplência. O que faria essas pedaladas deixarem de ser simples atraso para configurarem operação de crédito? Pergunta número 5. Essas supostas operações de crédito restringem-se a 2014 ou se estenderam a 2015? E a última pergunta, finalizando a minha participação: pode existir crime de responsabilidade, mesmo que o Tribunal de Contas da União e o Congresso não tenham julgado as contas de 2014 ou de 2015? É a pergunta, senhor presidente. Deputado Jovair, Vossa Excelência fez 6 perguntas. As 6 perguntas são endereçadas Eu aos queria dois direcionar oradores. 3 perguntas ao doutor Miguel e 3 perguntas à doutora Janaína. Assim, sem possibilitar... Não precisa responder lá, doutora Janaína, por favor. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte: houve todo um alardear de uma situação financeira e depois, mediante um projeto de lei, tenta-se corrigir esta situação, fazendo-se que, com um superávit elevadíssimo alardeado, se transforme num déficit enorme. Então, me parece que esse projeto que vem não corrige a situação. Ok. Pois não. A terceira pergunta e última da senhora seria: considerando o relato da denúncia, em que momento o Poder Executivo teria contrariado a lei orçamentária? No momento da abertura do crédito suplementar, ou por decreto, ou apenas pela efetiva realização da despesa? Pela letra da lei, que eu estou me apegando aqui à letra da lei, que é o artigo 167 da Constituição Federal, o momento do crime é a abertura do crédito suplementar. Está escrito aqui, 167, inciso 5º. A abertura é proibida. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Então, é o momento do decreto. A abertura do crédito. Perfeito. Estou satisfeito com a resposta da senhora. Passo ao doutor Miguel. Doutor Miguel, a expressão pedalada fiscal tem sido utilizada para designar operações financeiras de natureza diversa, inclusive postergação de pagamentos e inadimplência. O que faria essas pedaladas deixarem de ser simples atrasos para configurar a operação de crédito? Senhor relator, senhores deputados, é fácil responder
olhando-se e lendo-se o acordo do Tribunal de Contas. Neste acordo do Tribunal de Contas, que está juntado, anexado ao pedido, se revela o seguinte: é impossível encarar valores dessa magnitude em ritmo crescente como resultado de mero fluxo de caixa entre banco e tesouro. A União não paga por falta de recursos. Verdadeiramente, trata-se de um empréstimo à beira do descontrole. Todavia, é preciso ressalvar de fato que não seria razoável classificar como operações de crédito meros atrasos de curtíssimo prazo. Mas que esse não é o caso. Não são meros atrasos. Se prolongam por longo tempo em quantias vultosas. Ao contrário do que poderia ter ocorrido em outros governos, que eram realmente repasses de poucos dias de importâncias muito pequenas. E aqui, neste caso, não. Empurrava-se com a barriga por longo tempo, vultosas quantias. E aqui isso que está no acórdão do Tribunal de Contas da União, na votação, na apreciação de abril de 2015. Outra pergunta: essas supostas operações, doutor Miguel, essas supostas operações de crédito restringem